Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula a gente vai aprender como criar um programa, coloca aí um array em ordem utilizando JavaScript. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é criar um documento HTML5, tá? Aqui no título do documento, você vai digitar programa, número, em ordem, ok? E agora a gente vai criar alguns elementos HTML5. Então, eu vou criar uma div. Dentro dessa div eu vou criar mais uma div e dentro dela outra div. Dentro dessa div eu vou criar um label, ok? E dentro desse label eu vou passar aqui o número 2 pontos, ok? Aqui embaixo eu vou passar um input do tipo text, ok? E vou passar um placeholder para o meu input. Vou passar aqui um exemplo, 2 pontos, e vou passar aqui um 7, um 5, um 2, um 3, vou passar aqui um 12 também e um 8, ok? E agora eu vou criar mais uma div, e essa div vai ter o meu botão, ok? O meu botão vai ser o cadastrar número. E aí eu vou duplicar o cadastrar número, e aqui eu vou passar o meu ordenar número. Ok, pessoal? E aí, a gente vai ter mais uma div, então vou vir aqui, div, ok? E vou criar um parágrafo. Esse parágrafo vai ter aqui os números que eu cadastrei. Posso até copiar aqui e colar, ok? O que a gente vai fazer agora? Exibir, né? A gente vai exibir aqui o nosso index.html. Eu tenho aqui o Live Server, mas se você não tem ele, você pode vir aqui, ó, botão direito e mandar revelar no explorador de arquivos, ok? Abriu no explorador de arquivos, você vai dar 2 cliques aí no index.html para ele abrir aqui, ó, no seu computador, ok? Então a gente tem aqui, ó, os elementos que a gente acabou de criar. E aí eu vou fazer o seguinte, vou fechar aqui também o local do arquivo e eu vou abrir aqui utilizando o meu Live Server, ok? E aí, a gente tem aqui de novo todos os elementos. Primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é a seguinte, né? A gente vai vir aqui abaixo da tag title e a gente vai utilizar aqui, pessoal, o nosso framework Tailwind CSS, porque é muito mais prático utilizar ele para a gente poder dar vida aqui aos nossos elementos. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai utilizar um script, .src, e vai passar aqui o link CDN do Tailwind, que está no https://cdn.tailwindcss.com, ok? E aí, se tudo der certo, ele vai remover aqui a formatação dos nossos elementos, ok? O que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai utilizar aqui uma fonte externa do Google. Então vamos vir aqui, ó, abrir uma nova aba e digitar aqui, ó, fontesgoogle.com, ok? E aí, você pode escolher aqui uma fonte. Eu vou escolher essa daqui, ó, Open Sans, ok? Cliquei nessa fonte, eu já tenho aqui as configurações dela, né? Tenho aqui o peso da fonte, ok? A espessura, ó, tenho aqui um medium, tenho também um semi-bold, tenho aqui um bold, ok? Se você quiser remover, você clica. Se você quiser adicionar, você clica que vai aparecer essa caixinha aqui, ó, para você poder configurar aqui também, ok? E aí, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou utilizar aqui o link, ó, mas você pode utilizar o @import, tá? Então eu vou utilizar o link e vou copiar essa parte de baixo aqui, ó, e vou dar um Ctrl C para copiar ela. Copiei, posso fechar aqui o site do Google, ok? E aí eu venho aqui abaixo da tag script e colo, ok? Então eu já estou aqui com o link da fonte externa do Google, a Open Sans, ok? E aí a gente precisa configurar essa fonte. Como que a gente faz para configurar essa fonte? A gente vem aqui embaixo e utiliza a tag style. Na verdade, a gente utiliza aqui a tag style, ok? Aqui dentro da tag style, a gente precisa selecionar os elementos que a gente quer aplicar a nossa fonte. Eu vou selecionar todos os elementos, ok? E aí eu vou utilizar aqui uma propriedade chamada de font family e vou passar aqui a Open Sans, ok?
passo uma vírgula e passo um sans serif. E aí eu já tenho uma fonte aqui configurada para ser utilizada, ok? O que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai começar a estilizar os nossos elementos. Então, primeiro, eu vou vir aqui na body e vou passar para ela uma BG-Sky de 300, ok? Então, eu tenho esse azul aqui de fundo, ok? O que a gente vai fazer agora? Centralizar os nossos elementos em tela. Então, eu vou vir aqui na próxima div e vou utilizar o Flexbox. Então, vou passar aqui o Display Flex e vou passar aqui um Justify Center para centralizar na horizontal. E para mim centralizar na vertical, eu vou passar aqui um Itens Center. E aí eu consigo centralizar na vertical. Na verdade, para centralizar na vertical, a gente precisa pegar a altura da viewport. Então eu passo aqui um H-Screen, ok? E aí eu pego a largura da viewport, ok? E consigo centralizar ele também na vertical. O que a gente vai fazer agora? Na nossa próxima div, a gente vai passar aqui um W-full, para a gente pegar a largura de 100% aí também da nossa tela. O que a gente vai fazer agora? Definir aí para ele uma largura média. Então, o max-w-md, a gente tem uma largura média. Se a gente vir aqui e passar até um shadow, né? Vamos passar um shadow aqui de 2xl, né? E a gente consegue ver aqui a largura dele. Se eu diminuir aqui a minha viewport, né? Se eu vir aqui e diminuir a largura, ó, ele consegue se adaptar. É porque aqui, pessoal, eu tô com um zoom, né? Ó, vamos diminuir aqui o zoom. Então vamos vir aqui passar um zoom de 100%, né? Ó, tô com um zoom aí agora sim, ó. E aí, se a gente diminuir, ele vai se adaptar ali na tela pra gente, ok? O que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui e passar também uma cor, né? Vamos passar aqui um BG-Sky, né? Na verdade, vamos passar aqui um white, né, pessoal? Um background branco, né? Aí a gente consegue ver melhor. O que a gente vai fazer agora? Vamos passar aqui um H2, ok? E esse H2 vai ter aqui o nosso título, ó. Então, programa número em ordem. Ctrl C e vou colar aqui dentro. Salvei e aí eu já tenho lá o programa número em ordem. O que eu vou fazer? Vou estilizar ele. Vou passar aqui um W-full para mim pegar a largura completa aí da viewport. Vou passar um P-6 para ele, tá? E vou passar aqui também, pessoal, um BG-Sky de 400 para ele, ok? E a gente já tem ali a nossa cor azul mais escura. O que a gente vai fazer para ele também? Passar um text-4xl para ele ficar maior, ok? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou passar um text-white também, ok? Eu quero essa cor branca. Eu não gostei muito dessa fonte aqui, então eu vou mudar ela. Vou remover esse Open Sans aqui e vou passar a Poppins, ok? E aqui eu removo também e passo a Poppins, ok? Agora sim a gente já está trabalhando aí com a fonte Poppins, ok, pessoal? E aí a gente vai passar aqui para ela, acho que 4xl tá bom mesmo, ok? Vamos atacar aqui a nossa próxima div. A nossa próxima div, ela vai ter aí uma classe com uma margem de 6 e um margem bottom de 0, ok? É isso aí. O que a gente vai fazer também? Aqui a gente deu um P6, então tá certo. Aqui, ó, no nosso número, a gente vai passar uma classe para ele, tá? Block, e a gente quer um margin bottom de 2, ok? E aí, no nosso input, eu vou passar uma classe para ele. Eu não quero outline, então vou dar aqui um outline none, ok? Quero um padding de 3, ok? E também, pessoal, vou passar para ele aqui uma borda, ok? Posso passar também um W-full para ele pegar a largura total, e aí a gente já tem ele também, ok? O que a gente vai fazer agora? Vamos vir aqui e passar também um M6, um margin de 6, aqui é 6, e o margin bottom de 0, ok? E aí a gente começa a estilizar aqui o nosso botão.
Vamos passar para ele uma classe uppercase. Eu quero a largura total, então W full para a gente pegar a largura de 100%, ok? Vou passar aqui um P-3, que é o padding que a gente deu lá no nosso input. Vamos passar para ele um BG-sky de 400, ok? Um text-white para ele. E aí a gente já tem a estilização também do nosso botão, ok? Vamos fazer o seguinte agora, vamos para o próximo botão. Então vamos passar uma classe para ele, também uppercase, um W full, um padding de 3, e aqui a gente vai passar um BG-orange de 400, ok? Passa um text white, e aí a gente também termina a formatação dele. O que aconteceu aqui? Eu não passei na div o M6, ok? E nem o margin bottom de 0. Agora sim, a gente já tem a outra formatação. Vamos atacar aqui a próxima div, o nosso próximo elemento. Vamos dar um M6 para ele. Não preciso tirar a margin bottom, porque não vai ter nenhum elemento abaixo dele. E aqui dentro do parágrafo, a gente passa um P-3, um BG-sky de 300 e um text-white para ele, ok? E aí a gente também já tem aí o nosso, a nossa resposta configurada, ok? A gente passou aqui os mesmos valores do campo input como exemplo, ok? O que a gente vai fazer agora, pessoal? Agora a gente vai começar a utilizar o nosso velho e bom JavaScript. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou criar aqui um arquivo, tá? Na verdade, eu nem preciso criar um arquivo. Antes aqui do fechamento da body, eu utilizo aqui um script, src, e aqui dentro eu passo o script.js, que vai ser o nosso arquivo. E aí, para a gente criar ele, a gente faz o seguinte, segura o Ctrl, clica em cima dele, como ele não existe, a gente manda criar, ok? Então a gente já tem ele aqui. Se eu der um alert em teste, você vai ver que quando carregar a página, ele aparece com o nosso alert de teste, ok? Vou remover esse alert também e a gente vai começar aí recuperando, pessoal, alguns elementos, ok? Então a gente vai voltar aqui no nosso index.html e aqui a gente precisa pegar o nosso campo input, depois a gente precisa pegar o nosso botão, né, que cadastra o número, depois a gente tem o botão ordenar número e aqui a gente tem a nossa resposta, ok? A gente pode nomear cada um desses campos, então eu posso vir aqui no final da classe e passar aqui um value nesse, posso vir aqui nesse daqui passar um btn, -save, que vai ser o botão para salvar, e aqui, como a gente vai utilizar Query Selector, eu passo um btn também chamado de order, ok? E por último, a gente tem aqui o nosso response, que vai ser a nossa resposta. Então eu passei para cada um deles aí uma classe, para mim poder recuperar essa classe lá no JavaScript. Então a gente vai vir aqui no script.js e o primeiro cara que a gente vai recuperar é o nosso campo input, que a gente colocou lá como value. Então vou passar aqui um value elemento igual a document query selector e vou passar aqui o value. Lembra que a gente utilizou uma classe e está utilizando o query selector, então a gente passa um ponto antes. Vamos pegar o segundo agora, que vai ser o nosso botão. Então btn underline save será igual a document.query selector, passo aqui um btn underline save, ok? Constante btn underline order será igual a document, aqui é document.query selector, passo aqui a ponto btn underline order. E por último, eu tenho aqui o meu response, tracinho elemento, passo o underline de elemento e pego aqui o document.query selector e passo aqui o meu response. Então já peguei cada um deles. Agora eu preciso atribuir a cada um deles um evento. Então eu tenho um evento de clique para o save e também um evento de clique para o btn order, ok? Só que a gente vai utilizar uma função para cada um deles. Então vamos pegar aqui o nosso btn underline save,
.add event listener e vou passar aqui o clique. Passo uma vírgula e passo aqui a classe, quer dizer, a função save. Pego agora o btn order, ok? .add event listener, passo aqui o clique e passo aqui para ele, pessoal, o order. Então eu tenho que criar essas duas funções, senão eu vou ter um erro, ok? Se eu vim aqui dar um F12 para abrir o meu console, né, eu tenho aqui ó, um erro na linha 6, ok? Porque eu estou passando uma função que não existe. Então, mesmo que eu não crie as duas de uma vez, que não dá, né? Eu preciso já criar elas para poder eliminar esse erro. Então, eu vou passar uma function save, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Então, aqui vai ter tudo que a gente precisa para a gente poder salvar aí, o nosso cadastro dentro de um array. Agora eu passo a function e aqui eu passo a order para não dar erro, ok? E aí eu não tenho mais nenhum erro. Aqui ele está dando um erro, read, linha 6, vamos ver o que tem lá na linha 6, passei o clique, passei o save, utilizei aqui o btn save, ele ainda está dando um erro, né? Propriedade nula, script, linha 6, mas não tem nenhuma, né? Passei aqui o btn, passei aqui e passei aqui o save. Bom, eu não tenho nada aqui, vamos dar um console.log e passar aqui um teste para a gente ver o que está acontecendo. Se eu clicar aqui, ó, eu tinha aqui, né, btn save, passei o save aqui. Se eu vim aqui fazer isso, não tem nada a ver, eu não preciso. Eu tenho algum erro aqui, né? Eu preciso ver que erro que é esse. Então, peguei aqui a btn save. Pode ser, pessoal, que não seja, aqui eu passei o traço, tá vendo? Ó? Aqui não é underline, é traço, por isso que ele está dando esse erro. Então a gente já corrige, tá? Cliquei aqui, eu tenho o meu teste. Então, ó, quando eu clico, eu tenho aqui o teste. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Agora a gente precisa fazer o seguinte, né? A gente já adicionou aqui o evento de clique, né? Então a gente precisa pegar o valor do campo e trabalhar com ele, ok? Vamos voltar aqui no nosso script, vamos remover esse console.log daqui. Então a gente precisa pegar o valor do campo. O valor do campo está aqui, ó, value underline elemento. Então vou criar uma const apenas como value e vou dizer que ela vai ser um number, ok? Vou tratar ela como um número. Ok? Vou passar value underline elemento ponto value. Agora, se eu vim aqui dar um console.log em value, eu estou pegando o valor desse campo aqui. Então, se eu pegar aqui 125, né? Passar aqui um 15 e mandar cadastrar, estou pegando o valor. Se eu não digitar nada, ó, eu pego ele como 0. Se eu digitar um texto aqui, ó, eu pego ele como um not a number, ok? Ou seja, eu não tenho aqui uma string. Então, o que eu tenho aqui uma string? E aqui eu defini ele como number, ok? E aí, se eu remover esse console aqui, na verdade eu vou remover ele, para a gente poder começar a validar o nosso campo. Então, eu não posso digitar aqui um valor em branco, né? Passar um valor em branco e cadastrar, e nenhum texto, ok? Então, não vou permitir isso. Crio aqui a minha condição, ok? E aqui dentro eu passo o seguinte, se value for vazio, ou, né, eu posso colocar aqui se is none, se is not a number, value, ou seja, se for um texto, o que a gente vai apresentar para ele? Um console.log, informando aí o nosso erro, tá? Então eu vou passar para ele, ó, por favor, vírgula, informe um valor, ok? E aí eu passo aqui uma caretinha, ok? Como a gente já viu em outras aulas, eu tenho que passar um return aqui para mim travar o código e continuar com ele aqui. Então eu passo aqui, por exemplo, uma string válida, ok? Salvei e aí, se eu vim aqui cadastrar, ele está passando, né? Por favor, informe um valor. Eu dei no console aqui, é no alert, tá? Passei um console, mas é aqui no alert. Então, ó, por favor, informe um valor. Ok. Se eu vim aqui passar 12, ó, ele valida. Se eu vim aqui passar um texto, ó, erro, ele não deixa passar.
ok? Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai pegar agora, né? Quando a gente tem um erro, por exemplo, ó, cadastrar, a gente tira o foco do campo. Então, a gente pode limpar o campo, ok? E dar foco nele. Então, o que a gente vai fazer aqui? Antes do return, eu pego aqui a minha value, underline elemento, e passo aqui um ponto value vazio, ok? Então, eu vou tratar isso como uma string vazia, para limpar o campo, ok? Atribuir lá uma string vazia, agora eu pego o value, underline elemento, ponto focus. Então, eu utilizo aqui a focus. E agora, se eu passar um texto e cadastrar e dar um OK, ele limpa e já deixa o cursor ali dentro para mim, ok? O que a gente vai fazer agora, pessoal? A gente vai remover esse console.log daqui, ok? E agora, a gente precisa fazer o seguinte. Quando a gente digitar aqui os números e mandar cadastrar, a gente precisa jogar eles aqui para dentro. Mas antes, a gente vai precisar armazenar eles dentro de um array. Como a gente vai utilizar esse array dentro das nossas duas funções, tanto quanto aqui na save, como também aqui na order, a gente vai criar ele aqui fora. Então, constante numbers será igual a um array vazio. Então, eu vou jogar para dentro desse array, ok? Como que eu faço isso? Eu utilizo aí o push, ok? Então, vou utilizar aí a função push. Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal, vou pegar aqui o numbers, ok? Ponto push. E dentro do push, eu passo o número que está sendo armazenado. Então, se eu vim aqui, ó, onde eu estou informando o número, que está na minha value. Se eu vim aqui dar um console.log em numbers, o que vai acontecer? Vamos vir aqui passar um 12 e mandar cadastrar, ó. Já tenho aqui o 12 como índice do meu array. Se eu passar aqui o 15... eu tenho o 15, se eu passar o 16, eu tenho o 16, tá vendo? Ele vai atribuindo ao índice do meu array. Então essa parte aqui também já está concluída, ok? O que eu preciso fazer agora? Eu preciso pegar, ok? E na hora que eu clicar em cadastrar, eu limpo aqui e jogo aqui para dentro, né? Eu limpo o campo, dou foco nele e jogo aqui para dentro, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Deixa eu remover esses espaços aqui vazios, né? O que a gente vai fazer aqui? A gente precisa pegar o nosso elemento response. Então, eu pego aqui o response.el, tá vendo? Ó? Underline el, passo aqui a ponto text content e jogo para ela o meu numbers, ok? Eu já poderia também fazer isso direto, né? Mas eu vou fazer dessa forma. Por exemplo, eu poderia pegar aqui, ó, ponto push e jogar aqui no push o meu value. Será que funcionaria? Vamos comentar o de cima, ok? E vamos testar aqui, ó. Então, 15, mando cadastrar, ó, ele jogou só o número 1. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui, ó, vamos tirar o comentário e vamos jogar aqui só a numbers, ok? E aí, se eu passar agora o número 12 e mandar cadastrar, eu tenho o número 12. Então, não funcionou daquela outra forma. Então, a gente vai trabalhar dessa forma aqui, ok? Então, fui lá, joguei o valor para dentro do meu array numbers, e aí eu posso vir aqui, ó, e limpar depois que eu jogar, né? Então, eu posso vir aqui, value, ponto, na verdade, elemento, né? Ponto, value, atribuo uma string vazia, passo aqui um value de novo, underline, elemento, ponto, focus, e abro e fecho ele aqui, ok? E aí, quando eu passo o número 15 e mando cadastrar, ele limpa o campo, dá foco e joga lá para baixo. Passo aqui o 18, mando cadastrar, ele passa lá também, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Agora, a gente já terminou essa parte de cadastro, né? A gente já está cadastrando aqui no nosso array. Agora falta a gente ordenar esse array aqui. O que a gente vai fazer para ordenar esse array? A gente vai vir aqui na nossa order, ok? E vai pegar esse array aqui e fazer uma cópia dele. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é uma cópia desse array. Então, eu vou criar uma constante copy, né? Underline numbers, que é o meu array,
E aí eu vou pegar e fazer o seguinte, pegar a numbers.slice, para a gente fazer uma cópia dela. Console.log, pego aqui a copy numbers, ok? Feito isso, quando eu passar aqui o número 12 e cadastrar, ó, eu tenho lá, passei o 15, cadastrei, passei o 18, cadastrei. Se eu clicar em ordenar número, ó, eu tenho uma cópia lá sendo exibida desse array, ó, 12, 15 e 18. E aí, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? Criei a cópia do meu array, né? Criei a cópia dele. Eu posso pegar e ordenar, né, esse meu array. Como? Né? Eu posso ordenar ele em ordem crescente. Então, eu vou pegar aqui a copy, underline numbers, né, que é o meu array, e passar aqui um sort apenas, né? Utilizar aqui a função sort. E aí, pessoal, se eu vim aqui passar o número 15, o 18, o número 15, passar aqui o número 15 e mandar cadastrar e depois ordenar, ó, ele ordena para mim. Na verdade, ó, ele conseguiu ordenar. Só que se eu passar um 4 aqui, mandar cadastrar e ordenar de novo, ó, ele não ordena, ó, ele joga lá para o final. Se eu passar aqui, por exemplo, o 3 e mandar ordenar, ó, cadastrar e ordenar, aí sim ele consegue. Então, ele não consegue só utilizando, a gente não consegue só utilizando a função sort ordenar o nosso array em ordem crescente. A gente precisa passar aqui dentro uma função, ele recebe como parâmetro uma função. Então, vamos vir aqui fora e criar a nossa function numbers underline orders. Vou passar aqui como parâmetro, ele recebe o A e o B para ele fazer aí uma comparação. Então a gente pode comparar se, por exemplo, ele cria uma tabela com duas colunas e passa valores para o lado da coluna A e valores para o lado da coluna B. E aí ele faz uma comparação. Por exemplo, eu vou criar aqui uma condição e vou comparar que se A for igual a B, o que vai acontecer? Eu vou retornar aqui um 0, ok? E aí eu vou criar mais uma condição aqui. Então, se A for menor que B, o que acontece? Eu vou retornar um -1. É como se eu pegasse e fizesse o quê? Isso aqui vai ser antes, isso aqui vai vir antes, né? Esse valor, por exemplo, se eu tiver lá 2, 3 e 2 e A for menor que B, ele vai pegar o primeiro valor e jogar para a esquerda. Então, vou passar aqui um return -1, ok? E aí, se eu quero que um valor fique à direita, eu digo que se A for maior que B, vamos dizer que A é 3 e B é 2. Eu jogo esse valor para a direita. Então, eu passo aqui um return 1, ok? E chamo essa minha função aqui dentro do slice. Então, se eu passar aqui um numbers orders, o que vai acontecer? Ele recebeu essa função recebeu dois parâmetros, porque ela dividiu o nosso array em duas colunas, coluna A, coluna B. Tratou os números da coluna A, né, fazendo uma verificação com B. Quando esses números forem iguais, ele retorna 0, jogando esse número para a posição 0. Quando A é menor que B, ele joga antes da posição 0 o valor. Quando o valor de A for maior que B, ele joga para a direita, para depois, ok? Então é isso que ele faz. E aí, se a gente testar aqui agora, se eu passar aqui um 7, se eu passar aqui um 5, um 3, um 12 e um 8, né? Vamos tentar cadastrar tudo de uma vez, ele não aceita. Então vamos passar aqui, ele aceitou, ó. Ele deu um erro e acho que aceitou. Vamos vir aqui e ordenar esses números. Não, ele não aceitou. Vamos vir aqui passar um 7, um 5. Na verdade, tem que ser um de cada vez, né? 7, 5, 4. Agora vamos passar um 12 e vamos passar aqui um 8 também, ok? E aí, se eu mandar ordenar, ó, o que aconteceu aqui?
eu tenho o 12, né? Ele veio com 12 primeiro, depois ele veio com 4, com 5, com 7 e o 8. O único valor que ele não ordenou aqui foi o 12, né, pessoal? Então vamos fazer o seguinte aqui. Aqui a gente tem um A igual a B, depois a gente tem aqui um A menor que B, a gente retorna aqui o menos 1, e o A maior que B, e a gente retorna 1. Vamos colocar o ponto e vírgula aqui no final, né, para a gente ver aí se é por causa disso. Aqui a gente passou a numbers orders, tá certinho, salvei, né? Vamos lá de novo, a gente deu um console.log aqui embaixo. Na verdade, o que que acontece? A gente está passando isso dentro da slice. E não é, né? A gente tem que passar aqui dentro da sort, né? Então, numbers, underline, orders. E aí, agora sim, ó, se eu passar aqui um 5, cadastrar, um 4, cadastrar, o número 1 e cadastrar, e depois eu passar aqui um 12, mandar cadastrar e um 8, e depois ordenar, ó, agora sim, ele ordena pra gente, né, em ordem crescente, ok? Então ele pega aí os números que podem estar aí todos desorganizados, fora de ordem, e ordena pra gente, ok? Então é isso que a gente está fazendo aqui, pessoal. Como o sort ele atribui, né? A gente pode passar para ele como parâmetro uma função, e aí a gente pode organizar isso dessa forma. A gente também pode facilitar isso aqui, pessoal. Por exemplo, eu posso deixar isso aqui tudo em uma única linha. Eu posso apagar aqui as chaves, ó, e passar aqui tudo numa única linha. Deixa eu passar aqui um ponto e vírgula, passo a linha de baixo aqui também, removo as chaves, subo o próximo valor aqui para cima, já tenho ponto e vírgula. Agora eu removo as chaves, pego outro valor, jogo aqui também, removo aqui os espaços, né? E removo a última chave. Se eu fizer isso, vamos dar um Alt, vamos dar aqui um Shift Alt F para indentar o código, fica mais fácil. E aí, se eu passar aqui, por exemplo, um 5, né? Tenho que passar um de cada vez, um 3, o 1. Se eu passar aqui o 8, vamos passar aqui o 7 e vamos ordenar, ó, ele ordena pra gente, ó, ou seja, a gente fez o seguinte aqui, a gente deixou de uma forma mais simples, né, tendo aí o mesmo resultado, a gente refatorou e aí ele teve o mesmo resultado, ok? E aí, pessoal, a gente poderia também, deixa eu comentar isso aqui, a gente pode retornar A menos B, ok? E aí fica mais simplificado ainda, né? Então a gente está refatorando lá. Se eu passar aqui, por exemplo, o número 7, depois se eu passar aqui o 5, se eu passar aqui o 12 e por último o número 8 e mandar ordenar, ó, ele ordena também. Então a gente simplificou, ok? Uma outra coisa que a gente pode fazer é a seguinte, a gente pode aqui, né? Aqui onde a gente passou o sort, remover isso aqui daqui, ok? E a gente pode fazer o seguinte, a gente pode utilizar aqui dentro uma arrow function e simplificar mais ainda. Então se eu passar aqui entre parênteses A, vírgula B, né, que é os dois valores que ele precisa trabalhar como se fosse uma tabela, comparando A com B, ok? E aí eu posso fazer o seguinte, subtrair B de A, ok? Então utilizo aqui uma arrow function e retorno aqui, né? Acho que eu preciso utilizar esse return, vamos ver sem o return. Vamos passar aqui um A menos B, ok? E aí, se a gente vir aqui e passar o 5, o 2, o 12 e o 10, será que ele vai organizar? Ó, organizou, ó. 2, 5, 10 e 12, ok? Então a gente simplificou mais ainda utilizando uma arrow function. Eu vou deixar essa função aqui para vocês brincarem aí, para vocês trabalharem aqui com essas condições, fazendo também esse tipo de comparação para poder organizar, ok? Então a função sort, ela serve para isso, pessoal, ela serve para a gente poder pegar, né, e ordenar um array. Aqui eu posso fazer a inversão também, ó. Eu posso pegar aqui e dizer que B
né, remover, né, a gente pode aqui subtrair A de B. E aí a gente coloca o quê? Uma ordem decrescente. Então, se eu vim aqui passar, por exemplo, o número 1, cadastrar, o número 2, cadastrar, o número 10, cadastrar, o número 5, cadastrar. Vamos passar aqui também o 7 e mandar cadastrar. Se eu ordenar aqui, ó, ele ordena para mim agora em ordem decrescente, ok? Então a gente consegue fazer aqui ter essas possibilidades. Então eu vou voltar aqui para A menos B e agora eu vou remover aqui do console e vou jogar minha copy numbers aqui para dentro, né, da minha response. Então vou pegar aqui o response underline EL ponto text content e vou jogar aqui a minha copy numbers, ok? Assim eu vou reescrever esse valor aqui, ok? E em vez de mandar para o console, deixa eu fechar ele aqui, eu vou mandar aqui para o meu response. Então se eu passar aqui, por exemplo, o 5 novamente, o 2, o 1, se eu passar o 12 e o 8 e mandar cadastrar, e agora ordenar, ó, ele ordena aqui embaixo para mim. E aí, pessoal, o que acontece aqui? A gente pode, como a gente está fazendo aqui, ó, 2 vezes, a gente poderia utilizar aqui dentro uma função, né? Então eu poderia vir aqui, ó, vamos dar uma refatorada no nosso código e utilizar aqui uma função chamada de clear, onde essa função vai pegar esses 2 caras aqui, ó, vai dar foco e vai limpar o valor do campo deles, ok? E aí eu passo a clear aqui, que é a minha função. A mesma coisa eu faço aqui, ó, passo a clear, e aí quando eu digitar aqui um texto e mandar cadastrar, ó, quando eu der um ok, ele limpa e dá foco no campo, ok? Aqui, pessoal, eu tô vindo com o campo e os valores já pré-definidos, ok? Ó, a formatação e os valores. O que eu vou passar para vocês fazerem aqui? Vocês vão limpar esses valores, né? Ó, vocês vão limpar, eu já tenho aqui, né, em algumas aulas do meu canal, eu tenho aqui um vídeo ensinando isso, ok? Então você vai utilizar a inner HTML, ok? E passar um elemento com essa classe para dentro dele, ok? Assim, você não vai ter esse problema aqui, ó. Você não vai ter, né, essa div, né, esse parágrafo aqui, esse elemento já pré-formatado, ok? E também você não pode vir aqui já com os valores que você ainda não digitou aqui. Então, por isso você tem que limpar aqui ou remover esse parágrafo, ok? Se você anda acompanhando os meus vídeos, vai ficar muito fácil para você fazer isso. Então, vou deixar isso aí, né, como lição de casa para vocês fazerem, ok? Então, nessa aula, pessoal, a gente aprendeu aí como ordenar, né, um array utilizando JavaScript. Se esse vídeo fez a diferença para você, deixe seu like, compartilha e assine o nosso canal, que assim você não perde nenhum vídeo.